Fala aí pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá, eu vou fazer aqui a semana 3 e 4. Primeiro eu vou pedir desculpa aí a vocês pelo atraso, né? Já que o patch 5 já saiu e eu tô atrasado no patch 4. Eu tive alguns problemas aí com o programa que eu tô usando aqui para gravar os vídeos e também estava fazendo o projeto da escola. Um outro recadinho também que eu tenho que dar para vocês é que a partir do patch 5 eu vou colocar as atividades tudo lá no Google Sala de Aula de novo. Então, para quem está acompanhando aí, é só ir lá, fazer as atividades. Vou ver se eu coloco algum formulário, alguma coisa para vocês preencherem lá. Já fazer pelo celular mesmo, já enviar. E caso vocês não queiram fazer dessa forma, pode também anexar as fotos. Caso alguém não consiga mandar as fotos pelo sala de aula, pelo aplicativo, daí só entrar em contato comigo no WhatsApp que eu explico, ou se não, se for muita gente que não consiga, eu vou ensinar como que faz, beleza? Daí, daí a gente vê certinho a solução melhor para cada um aí. Bom, aqui pessoal, a semana 3 e 4 é uma semana bem extensa, tá? Porque o conteúdo do nono ano é bem grande. Então eu vou ser o mais breve possível nas questões, é só para ver mesmo se vocês fizeram certo. E vou comentar uma coisa ou outra e vou acabar escrevendo, certo? Então aqui ó, semana 3, totalitarismos e conflitos mundiais, então vai falar tanto da parte da Segunda Guerra quanto da política que foi adotada nos países europeus, né, nesse tempo. Então aqui os objetivos, ó, a Segunda Guerra Mundial e as suas consequências para o mundo. Então já vou direto aqui, ó, Brasil na Segunda Guerra Mundial, tem o texto. Leia os textos, viu, pessoal? Leia os textos. É importante vocês lerem os textos para vocês entenderem melhor. Então vamos lá, aqui, ó. Quais as intenções norte-americanas por trás da aproximação com o Brasil na chamada de política de boa vizinhança? Bom, pessoal, esse negócio aí de falar que país é bonzinho não existe, tá? Então, qual que era o interesse dos Estados Unidos com a aproximação com o Brasil? O interesse que eles tinham principalmente era um aliado na Segunda Guerra, certo? Então, tendo o Brasil como aliado na Segunda Guerra, eles teriam aqui no território brasileiro bases aéreas e náuticas, certo? No caso da Marinha americana. Então eles quiseram se aproximar do Brasil para que o Brasil se tornasse um aliado deles na Segunda Guerra. Daí isso ajudaria como? As bases sendo ali no Nordeste brasileiro ia ajudar eles a atacarem o norte da África, que também foi palco da guerra. O Egito, a Nigéria, esses países também entraram no confronto, tá? Os alemães atacaram também lá. B. Como o Brasil está organizado o governo brasileiro? Não. Como estava organizado o governo brasileiro nesse contexto e quais eram seus projetos para o Brasil? Bom, o que acontece é o seguinte: quem era o presidente da época era um rapazinho chamado Getúlio Vargas. E ele sempre foi uma pessoa assim que pela política e tudo mais, ele era nacionalista. Ele tinha ali um joguinho ali com o exército, entendeu? O exército apoiava ele. Então, por consequência, ele ficou muito amiguinho da Alemanha na época. Consequentemente, do bigodudinho do demônio, que é o famoso Hitler, que era o chanceler máximo da Alemanha, como se fosse um presidente. Ele estava governando a Alemanha. Então o Getúlio Vargas na época já estava ali tendendo, ó, Hitler, e aí, tudo bom? Trocar as ideias, pá, vamos participar da guerra. Então eles estavam ali um namorando o outro. Para vocês perceberem isso, tem um filme muito bom que chama Olga. Se eu não me engano, acho que até passei pro pessoal acho que do primeiro colegial, se eu não estou enganado. Mas se der, vocês assistam aí, tem na internet também, bem facinho de achar. É um filme que fala sobre esse contexto do Brasil na época, certo? Então eu indico esse filme para vocês assistirem. Um filme muito bom, inclusive. Não é um Transformers, nem
um Velozes e Furiosos da vida que vocês gostam aí, mas é um filme cabeça, né? Um filme que fala sobre história, um filme que fala sobre o Brasil e tudo mais. Então é importante que quem goste de história assista. Então vamos lá. Então como que era o governo do Brasil na época? Como que era o contexto? Getúlio Vargas ele estava tendendo a fazer amizade com a Alemanha. Quais eram seus projetos para o Brasil? Então, o que o Brasil estava querendo? Ele estava querendo se industrializar. Industrializar. Então, para isso, ele precisa, obviamente, de money. Precisa de dinheiro. E da onde que ele ia pegar o dinheiro? Empréstimo. E quem deu esse empréstimo para o Brasil? Os Estados Unidos. Em troca de... E aí, galera? Troca de quê? Eu acabei de falar aqui, ó. Ser um aliado na guerra. Beleza? Então é mais ou menos esse sentido. Só para não esquecer, né? Isso aqui que eu tô escrevendo não são as respostas, tá? Eu só tô comentando, tá? Para vocês verem se vocês fizeram certo. Então é como se fosse uma correção. E para quem não fez, para ajudar. Então não copie isso aqui. Se eu ver copiado aqui, eu vou dar errado. Beleza? Copia a ideia do que eu falo, presta atenção e responde com as palavras suas aí. Não precisa ficar uma resposta gigante, mas que tenha sentido, né? Então vamos lá. 2. Tem uma imagenzinha aqui do Zé Carioca, né? Pra quem conhece esse personagem da Disney. Que eles fizeram, inclusive, relatando sobre esse tempo aqui, ó. Nesse contexto aqui. Então, o principal interesse que orientou a aproximação entre Brasil e Estados Unidos. Você vê que as respostas são... tipo assim, vão se repetindo, né? Então, qual que foi o principal interesse dos Estados Unidos? Foi o quê? Foi ter o Brasil como aliado na Segunda Guerra. Então esse foi o maior interesse, certo? Daí se vocês quiserem complementar falando das bases que eles queriam construir, certo? Construir e tal, você pode colocar aqui também. Com base na imagem, como o personagem Zé Carioca expressa uma visão sobre a cultura brasileira no período. Bom, primeiramente, que cor que é o Zé Carioca? Ele é o que? Ele é verde. E as patinhas são o que? Amarelo. Então o que acontece? Ele é um personagem brasileiro. E ele é o Zé o que? Carioca. E qual que era a capital do Brasil nessa época aí, ó? Na época da Segunda Guerra? Rio de Janeiro. Professor, mas e Brasília? Brasília, o DF, né? O DF só foi construído em 1960. Opa, 1960. Opa, tá difícil sair esse 9 aqui. 1960, com o governo de JK, certo? Juscelino Kubitschek. Beleza? Então na capital, na época, era o Rio de Janeiro. Então, esse personagem faz o padrão do brasileiro, entendeu? Pode ver que os desenhos, para quem já assistiu, ele é malandro, ele dá um jeitinho, então ele imita o que é ser o brasileiro, certo? E isso aí a Disney fez como forma de propaganda, tá? Para os brasileiros. Então eles eram como se fossem, os brasileiros eram como se fosse os parceiros dos Estados Unidos, certo? Vamos lá. D. Descreva brevemente como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado de quem lutamos, em qual palco da guerra o Brasil lutou, quais as principais batalhas, houve perdas humanas. Bom, aqui obviamente não tem, tá? Se daí teria que fazer uma pesquisa na internet, mas eu vou responder aqui para vocês o mais breve possível. Então, de que lado o Brasil lutou? Ele lutou do lado dos Estados Unidos, Inglaterra, certo? França e União Soviética, certo? Eram os países que... Tinha outros países, só que eram os países que eram os mais importantes, digamos assim. Então ele lutou ao lado desses países. Qual o palco da guerra? O Brasil especificamente lutou na Itália, tá? Tiveram outras batalhas? Tiveram, principalmente com a aeronáutica.
Náutica e Marinha do Brasil. No caso, a Marinha ficou ali no Mar Mediterrâneo. Só que, no caso, o Brasil não tinha, obviamente, navios de guerra, só que era mais patrulha, tá? Então não tiveram batalhas assim em si com os navios brasileiros. Beleza? E quais as principais batalhas? Bom, a principal batalha que é relatada dos soldados brasileiros é uma batalha que chama Monte Castelo, onde o Brasil tomou essa parte que era importante até lá na Itália, certo? Então é a principal batalha que o Brasil lutou. E houve perdas humanas? Sim, houveram perdas humanas. Esses soldados que foram para lá, eles são chamados de pracinhas, certo? E no caso, a força que foi mandada, a gente chama de FEB, Força Expedicionária Brasileira. Quem foi meu aluno aí de Paraisópolis, né, onde eu comecei a ser professor, ali na avenida, onde tem a avenida ali, tem uma pracinha em frente aonde é a garagem da prefeitura, que é homenagem a esse pessoal aqui, certo? Vamos lá, B. Quais as consequências da participação do Brasil na Segunda Guerra? Bom, o que acontece é o seguinte, quando os soldados voltaram, o Brasil ganhou o quê? Prestígio. Não só prestígio com a população, mas o exército do Brasil saiu como vitorioso. Então ele ganhou uma guerra, certo? E isso fez com que lá em 1964 houvesse um golpe militar. Um golpe militar, certo? Então o exército nesse período ganhou muito prestígio. E esse prestígio fez com que a população confiasse muito no exército. E com isso, com o temor de que o Brasil se tornasse um país socialista, igual à União Soviética, os militares deram um golpe aqui. Beleza? Depois eu vou explicar certinho para vocês qual que é a diferença de capitalismo, socialismo, o que estava acontecendo na época. Mas a grosso modo foi isso. As consequências da participação. O Brasil ganhou um prestígio, o exército saiu vitorioso, né? E em 64 houve um golpe militar. Outras coisas ocorreram? Outras coisas ocorreram. A industrialização. O Brasil conseguiu empréstimo para construir o quem? Brasília, que eu já tinha falado. E assim vai. Beleza? Então 4 aqui. A qual experiência histórica o fragmento acima se refere? Aqui está falando dos campos de concentração, certo? Essa parte da história é quando o Hitler ele começou a perseguir os judeus, falando que os judeus eram os responsáveis pela crise na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial. Os alemães estavam passando uma fase muito dura, de pobreza, etc. E que eles eram os donos dos bancos na época. Alguns judeus realmente eram donos dos bancos. E eles tinham dinheiro e tal. Daí o Hitler fez o quê? Começou a confiscar, tomar o dinheiro, as casas desse pessoal e escravizar eles, literalmente. Mandar eles para campos de concentração. E que eram esses campos de concentração? Eles eram forçados a trabalhar. Muitos que chegavam lá já velhos ou crianças já eram mortos. Então eles entravam numa sala toda fechada, eles jogavam um gás lá que você morria sufocado. Um filme ótimo para vocês assistirem isso. Esse filme eu indico para qualquer um, para quem gosta, para quem não gosta de história, vocês vão chorar até desidratar. Chama O Menino do Pijama Listrado. Para quem gosta de leitura também, é um livro, tá? Que foi adaptado para ser filme. Esse filme é fantástico. Para quem quer assistir o que foi o campo de concentração, essas coisas assim, é ótimo esse filme. Muito bom. Indico para vocês assistirem. E o que foi esse fragmento então? Ele falava sobre o Holocausto. O que é o Holocausto? A morte de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, certo?
Não só judeus também, tá? Pessoas que eram, opa, homossexuais, opa, homossexuais, ciganos, alguns estrangeiros também, opa, estrangeiros. Outros foram perseguidos, tá? Não só os judeus, mas a grande maioria, mais de 80% foram judeus. Beleza? Então o fragmento fala sobre o Holocausto. Quais grupos sociais foram violentamente atacados por esse regime? Bom, grupos sociais... Fica meio estranha essa resposta, né? Porque... aqui, ó. Contato com o mundo exterior, eram violentados, eliminados moral, fisicamente. Tá. Tipo... grupo social eram os judeus, né, de sua maioria judaica. Então, quais grupos sociais? Vamos colocar aqui que foram os judeus que tinham um patrimônio considerável. Porque os judeus pobres, assim, eles foram perseguidos, mas alguns conseguiram fugir. Os ricos também, obviamente, os ricos conseguiram fugir mais do que os pobres, né? Um exemplo disso é o Einstein. O Albert Einstein era judeu, ele vivia na Alemanha e ele se refugiou nos Estados Unidos. O Albert Einstein é alemão. Então ele saiu lá porque ele sabia que ia dar nisso, ia dar merda lá. Beleza? O que significa eliminar alguém moralmente? Bom, eliminar alguém você já pensa em assassinar, né? Mas moralmente você pode sim, colocar da seguinte forma: fazer com que a pessoa deixe de existir. Mas como assim deixe de existir? É você mandar ela para campos de concentração. Porque ela vai virar o quê? Praticamente um escravo. Então, os relatos que existiam na época sobre isso aí são pesadíssimos. As pessoas comiam, pra vocês terem ideia, o couro do sapato para não morrer de fome. Bebia urina. Tipo, imagina as piores coisas tipo assim, que você poderia fazer quando você está morrendo de fome. As pessoas também trabalhavam até a morte. Tipo, os pais eram separados dos filhos e eram mortos muitas vezes na frente. Então foi das piores crueldades que o ser humano já fez com o outro no mundo, entendeu? Outro cientista, um médico alemão também, ele é chamado de médico da morte, anjo da morte. Ele fazia operações, então ele tirava o braço de uma pessoa, tentava colocar no outro para ver como que o que aconteceria, entendeu? Então foi a pior coisa do mundo. Tipo, moralmente, uma pessoa se transformar em escravo foi a pior coisa que um ser humano poderia ter feito, né? Tem escravidão também, né? Que foi horrível também. Em 20 de novembro de 1945, o Tribunal de Nuremberg comprovou que os nazistas cometeram vários crimes contra a humanidade. O que é um crime contra a humanidade? Bom, crime contra a humanidade é você escravizar o povo, assassinar civis, né, que não estão lutando na guerra, estupro e assim vai. Então são vários crimes contra a humanidade, certo? Escravizar, assassinar, não dar recursos para as pessoas se alimentarem, envenenar a água. Então isso tudo aconteceu na Segunda Guerra, tá? Usar armas químicas também. Vocês usaram demais armas químicas. Então eles inventaram um gás que chama gás mostarda, tipo, que cegava as pessoas, tipo, morria sufocado, a pele toda se escamava, saía do corpo, então era horrível. 5. Você já ouviu falar no conceito de crime humanitário? Então tá aqui, ó. Podemos utilizar esse conceito para interpretar fenômenos históricos que ficou conhecido como Segunda Guerra Mundial. As consequências para o mundo. Explique. Então ele está falando de crise humanitária. Então o que acontece? Você pode responder da seguinte forma. Ele está perguntando
que é a crise? Qual que é o conceito, né, de crise humanitária? A crise humanitária é quando os seres humanos cometem atrocidades. O que são atrocidades? É isso que eu acabei de falar aqui, ó. Certo? Então você vê que as respostas voltam. Você conhece outra situação, episódio de guerra, conflito recente que pode dizer se tratar de uma crise humanitária? Então, vários exemplos, né? A gente pode falar da expansão do Estado Islâmico. Estado Islâmico. Escrevi errado. Você pode falar de guerra civil na África. Guerra civil na África. E tem outros também, se vocês quiserem pesquisar aí, certo? São várias outras guerras que existem até hoje. Beleza? Então vamos lá pelo responder aqui o 4. Eu vou até parcelar em 2 vídeos, tá? Senão vai ficar muito grande. Então eu vou terminar por aqui e já começo o outro, beleza? Então vamos lá.